Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Brasileira está desaparecida há quase uma semana em Orlando, na Flórida, e família pede ajuda da comunidade. Na rede social, no perfil em português, governo americano manda alerta para imigrantes que pensam em entrar no país ilegalmente. Procura pelo visto EB1A de habilidades extraordinárias cresce 60% no país e autoridades reforçam fiscalização. Milhões de pessoas estão em alerta para clima congelante nos Estados Unidos e especialistas alertam que frio intenso piora enxaquecas. E você vai ver também que, para fugir da onda de frio que atinge o país, a República Dominicana virou o destino queridinho dos brasileiros. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Uma brasileira está desaparecida há quase uma semana em Orlando, na Flórida, e a família está desesperada pedindo ajuda da comunidade para encontrá-la. A Carla Marinho tem as informações. A brasileira Kathleen Souza da Silva, de 38 anos, foi vista pela última vez no dia 10 de janeiro, em um hotel na cidade de Kissimmee, na Flórida. O carro alugado pela brasileira foi encontrado abandonado nas proximidades. Os pais dela disseram que Kathleen foi vista na região desnorteada. Cremos que a nossa filha talvez não esteja bem, mas viva, nós cremos que ela esteja, né? Talvez esteja desnorteada, mas tá aí. Nós precisamos da ajuda de todos vocês. A gente não sabe se ela está internada, se ela está com alguém, sabe, gente? Se vocês verem a Kathleen em algum lugar com alguém, já liga para a polícia. Kathleen mora nos Estados Unidos há 10 anos, na região de Metro Oeste, um bairro de Orlando que concentra grande parte da comunidade brasileira. Segundo os familiares que moram no Brasil, a situação é considerada completamente fora do normal. A brasileira é separada e tem 2 filhos e nunca sumiu antes. Nunca teve um comportamento suspeito. Pelo contrário, é trabalhadora e dedicada aos filhos. A polícia já foi mobilizada e está investigando o caso. Os agentes buscam por pistas que levem até o paradeiro de Kathleen Souza da Silva. A família pediu para quem tiver informações entrar em contato pelo WhatsApp 55 11 944 57 34 26. O sigilo é garantido. A Kathleen trabalhava de clean, né, como clean, e na verdade mesmo ela com os dias aí ela estava passando uma depressão muito forte. E andei conversando com ela tudo, senti a falta dela, sabe? Mas e aí eu tô pedindo ajuda, pelo amor de Deus, que a gente precisamos achar nossa filha. A gente já mandamos foto, a polícia de Orlando já está à procura, todo mundo está à procura e precisamos mais ajuda, porque a gente está desesperado. E hoje o governo norte-americano intensificou a retórica contra a imigração irregular. Nas redes sociais, no perfil em português, o Departamento de Estado divulgou uma mensagem. Afirmou que qualquer pessoa que entrar aqui no país de forma ilegal para, segundo eles, roubar os americanos vai ser presa e deportada. A frase é atribuída ao presidente Donald Trump e faz parte de uma campanha de dissuasão divulgada também em inglês e espanhol. A mensagem em português reforça o tom duro da atual política migratória e mira especialmente em novos imigrantes que estão considerando viajar para os Estados Unidos nos próximos meses. Em um ano de governo Trump, mais de 600 mil pessoas foram deportadas e quase 2 milhões deixaram o país de forma voluntária, motivados pelas ameaças americanas e pelas operações do ICE. E olha, com as novas restrições de vistos e valores mais caros, dispararam as buscas por um tipo específico de visa, o EB1A, que é destinado a profissionais com habilidades extraordinárias. Mas os especialistas alertam para os riscos de falsificar o currículo para quem sonha em obter o Green Card através desse visto. A reportagem é do Eliseu Caetano. O visto EB1A é destinado a estrangeiros com qualidades excepcionais em diferentes áreas profissionais, como ciências, artes, educação,
negócios e esporte. Esse tipo de visto é procurado porque permite à própria pessoa a aplicar para receber o benefício sem necessidade de um empregador patrocinador. No entanto, as autoridades de imigração estão cada vez mais atentas à documentação apresentada nesses processos. Tem havido um rigor maior na análise de casos em que são identificadas informações falsas ou exageradas. O problema é que, com o aumento da procura por esse tipo de visto, surgiram também denúncias de fraudes. Investigações apontam a existência de um mercado paralelo que promete ampliar o currículo do candidato com informações falsas, como artigos científicos escritos por terceiros, citações infladas, prêmios sem relevância real, tudo isso para fazer um perfil comum parecer extraordinário. Caso a imigração determine que houve fraude no processo de aplicação para o visto, não apenas o pedido será negado, como o aplicante poderá ser considerado inadmissível e barrado permanentemente de entrar nos Estados Unidos. Dados oficiais do USCIS mostram que os pedidos para esse tipo de visto cresceram exponencialmente. Em 2025, o número de solicitações aumentou cerca de 60% em relação ao ano anterior. E isso chamou a atenção dos oficiais de imigração, que passaram a realizar uma análise mais rigorosa desses tipos de visto e pedir complementação de provas. Se for confirmada a fraude, o governo pode negar o green card para o solicitante e ele ainda pode perder os benefícios já concedidos e ainda corre o risco de ser expulso do país e sem direito a retorno. Além disso, para brasileiros, a emissão desse tipo de visto será temporariamente suspensa a partir de 21 de janeiro, como parte de uma decisão do governo em realizar um levantamento para avaliar se os beneficiários destes vistos estarão ingressando no país e aplicando para receberem benefícios públicos. O Green Card por casamento também entrou na mira das autoridades norte-americanas de imigração. Especialistas estão alertando que casais que vivem separados podem ser alvo de suspeita de fraude e sofrer graves consequências. O Green Card por casamento é um dos caminhos mais comuns para a residência permanente nos Estados Unidos. Mas, segundo o USCIS, o processo está muito mais rígido, com entrevistas mais detalhadas, exigências financeiras maiores e verificação intensificada de provas de vida em comum. Com isso, casais que moram em endereços diferentes ou mantêm rotinas separadas podem ser surpreendidos com denúncias de fraude. A coabitação é vista como prova-chave para um casamento real e para a obtenção do Green Card. O mesmo acontece para quem se separa sem uma justificativa convincente. Os especialistas alertam que tanto o pedido de Green Card quanto a residência permanente já emitida podem ser revogados ou cancelados e os candidatos expulsos do país. A taxa de negação de pedidos familiares chegou a cerca de 14% em 2025, reflexo da fiscalização reforçada. Especialistas alertam que é essencial comprovar vida em conjunto, como contas, fotos, histórico de convivência e documentos, para garantir a aprovação do Green Card. No próximo bloco, o presidente Donald Trump apresentou um novo plano para reduzir os custos de saúde aqui nos Estados Unidos. E líder da Venezuela, Maria Corina, fala da repercussão de presentear Trump com a medalha do Prêmio Nobel e sobre a situação da Venezuela em visita a Washington, D.C. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O
presidente Donald Trump apresentou um novo plano para reduzir os custos da saúde aqui nos Estados Unidos. A proposta, divulgada na Casa Branca, prevê pagamentos diretos às famílias e mudanças profundas no mercado de seguros. Mas especialistas estão alertando para riscos e também falta de detalhes. Instead of putting the needs of big corporations and special interests first, our plan finally puts you first. No vídeo, o presidente Trump afirma que o governo vai dar o dinheiro direto para os consumidores, que vão decidir como usar o valor para escolher seu próprio plano de saúde. A proposta também promete baixar o preço dos remédios e dos prêmios dos seguros. Trump quer que as farmacêuticas cobrem dos americanos os mesmos preços baixos que cobram em outros países. Outra mudança é aumentar a transparência. Hospitais, médicos e seguradoras terão que mostrar os preços de forma clara, para que as pessoas saibam quanto vão pagar antes de fazer qualquer procedimento. O plano não renova os subsídios do Obamacare, que ajudavam mais de 20 milhões de pessoas a pagar o seguro-saúde. Sem esses créditos, que venceram em dezembro, a população deve começar a sentir os preços mais caros já neste mês de janeiro. Especialistas dizem que o plano de Trump tem ideias importantes, mas ainda faltam detalhes como quem vai receber, quanto vai receber e como esse dinheiro poderá ser usado, e transfere ao Congresso a tarefa de definir as regras. E olha, na capital, a líder venezuelana Maria Corina Machado deu uma coletiva de imprensa hoje, um dia depois de se reunir com o presidente Trump e de entregar para ele a medalha do Prêmio Nobel da Paz. Matias Brotero tem os detalhes. Um dia após oferecer a medalha do Prêmio Nobel da Paz a Donald Trump, Maria Corina Machado, principal opositora de Nicolás Maduro, contou que pretende retornar o mais rápido possível à Venezuela, onde espera ver um ambiente democrático. Ela não deu detalhes sobre um cronograma envolvendo eleições e reafirmou seu pedido de apoio dos países que chamou de valentes no processo de transição do país. Maria Corina ainda acusou Delcy Rodrigues, ex-vice-presidente de Maduro, de ter sido responsável por centros de tortura na Venezuela. A atual presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, também vem dialogando com Donald Trump após a queda de Maduro. Durante o encontro que teve com Trump, Maria Corina conversou sobre diversos assuntos, incluindo os prisioneiros políticos venezuelanos. De acordo com ela, o número de pessoas detidas é maior do que se sabia porque as famílias tinham medo de denunciar. Hoje, Trump disse que ficou muito impressionado com Maria Corina Machado. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, aumenta a tensão com o envio de porta-aviões dos Estados Unidos para a região. O presidente Trump não disse se ainda pode aprovar ou não as ações militares no país persa. As últimas informações com Vitor Larregina. Os Estados Unidos deslocaram um porta-aviões para o Oriente Médio em meio às tensões com o Irã. O USS Abraham Lincoln carrega caças, destruidores de mísseis e um submarino. A embarcação deixou o mar da China e deve chegar à região em uma semana. Na Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou ter se convencido de não atacar o Irã após o regime islâmico cancelar 800 execuções de presos. Trump não esclareceu se ainda pode aprovar ações militares no país. Em Israel, o exército afirmou ter aumentado o estado de alerta nas fronteiras. Nos Estados Unidos, o herdeiro do último Shah iraniano, deposto na Revolução de 1979, pediu ajuda internacional e disse que a República Islâmica vai cair. Não é uma questão de se, mas de quando, declarou. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, casa própria. Nova tendência surge no território norte-americano e ganha força entre os jovens. Amigos comprando casa juntos. E ainda, famílias pagaram 4% a mais por compras em 2025. Um gasto extra de $310 em relação ao ano passado. Os valores dos imóveis ainda são considerados altos para muita gente aqui no país. Por isso, uma nova tendência está surgindo aqui no território norte-americano e vem ganhando força entre os jovens. Amigos comprando casas juntos. É uma forma de ter a primeira moradia, dividir os custos e sair do aluguel. Mas especialistas estão alertando para alguns riscos dessa operação. Com as taxas de hipoteca girando em torno de 6%
e um déficit de mais de 3,7 milhões de casas no país, muitos jovens estão encontrando barreiras para comprar um imóvel. Mas duas melhores amigas de 24 anos, Jacqueline Consumano e Kenry Mood, decidiram enfrentar o desafio juntas. Elas contaram que a ideia surgiu quando perceberam que alugar um apartamento de um quarto custava quase o mesmo que uma hipoteca. I was looking at apartments that were just one bedroom and they're as expensive as our mortgage. No começo, muita gente achou a ideia louca, mas as duas que trabalham no mercado imobiliário se organizaram, usaram economias e bônus do trabalho e compraram uma casa de 4 quartos e 1.700 pés quadrados, a cerca de 1 hora de Palm Beach. Especialistas dizem que essa é uma tendência em crescimento entre jovens que querem entrar no mercado, mesmo sem casar ou formar família. Gen Z is looking younger. They are super ambitious and super focused. A corretora Tricia Lee afirma que a geração Z é muito ambiciosa e que a tendência transforma o impossível em possível. Para as amigas, a compra também tem um significado pessoal. It just felt very rewarding to be able to be like a single woman and just being able to own something for yourself and to do it with my best friend. Foi gratificante ter algo meu e fazer isso com a minha melhor amiga, disse Kenry Mood. Mas os especialistas alertam que para esse negócio dar certo é preciso regras e um contrato assinado, nada verbal. É preciso fechar o negócio, definir quem mora, como divide o equity e o que acontece em caso de mudanças na vida. Um novo relatório mostra que as famílias daqui do país pagaram, em média, $310 a mais em supermercados em 2025. E alguns itens tiveram aumentos surpreendentes. Mas o que explica essa alta e quais os produtos que pesaram mais no bolso? A gente te explica agora. Segundo o Comitê Econômico Conjunto do Congresso, a família típica americana pagou 4% a mais pelas compras em 2025. Um gasto extra de $310 em relação a 2024. O levantamento analisou 31 itens comuns de supermercado e mostrou que 20 deles ficaram mais caros. Entre os maiores aumentos estão o café moído, que subiu mais de $76 por ano, e a carne moída, com alta de quase $71. As tarifas sobre importações, a quebra na produção de cacau na África e o surto de gripe aviária ajudaram a impulsionar os preços. Ovos, doces, leite, queijo cheddar, suco de laranja, frango, bananas e sorvete também subiram. Alguns itens, como iogurte, presunto, pão e tomate, tiveram queda. No geral, os preços subiram 2,7% em 2025, com a categoria de alimentos liderando as altas, muitas puxadas pelas taxas de importação a países parceiros. A decisão da Suprema Corte sobre as tarifas deve impactar diretamente o bolso dos consumidores em 2026. Um concurso diferente pode colocar a sua casa no centro das atenções do Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol norte-americano. A Skittles, uma das balas mais famosas aqui do país, quer fazer um comercial dentro da sua casa, da casa de um fã. E essa transmissão vai ser ao vivo durante o intervalo do Super Bowl, que tem o minuto mais caro da televisão americana. Para participar é simples, basta entrar no site followtherainbow.com e preencher o cadastro. O sorteado vai receber um caminhão do produto em casa e o autor Elijah Wood, do Senhor dos Anéis, vai fazer essa entrega pessoalmente. Tudo isso ao vivo no evento mais assistido do ano. A marca vai avisar qual vai ser a casa escolhida no dia 21 de janeiro. Depois disso, é só esperar o comercial na sua casa. No próximo bloco, especialistas alertam que as temperaturas geladas podem piorar as enxaquecas e afetar a saúde mental. E você vai ver também que, para fugir da onda de frio congelante que atinge os Estados Unidos, a República Dominicana virou o destino queridinho dos brasileiros.
Nevadas intensas e temperaturas congelantes atingem quase metade dos Estados Unidos neste final de semana prolongado, que é do feriado de Martin Luther King. Os meteorologistas dizem que o frio é resultado de um padrão atmosférico raro que empurra um jato polar diretamente do Ártico para cima aqui do país. Milhões de pessoas estão em alerta para esse clima congelante. O frio extremo também provocou acidentes fatais, um deles um engavetamento com 30 veículos e vários feridos na I-81 em Nova York e outro na I-79 na Pensilvânia, com uma morte. No sul, o frio chegou com força. 55 condados da Flórida estão sob alerta de geada, com sensação térmica na casa dos 20 graus. Os meteorologistas estão alertando que a temperatura deve cair ainda mais no final de semana prolongado e estão pedindo atenção da população. Já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar o tempo no final de semana. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, com chuvinha ao longo do dia, mínima de 22, máxima de 46. Vai nevar em Nova York, em Washington e Norfolk. Norfolk, a mínima é de 32. Atlanta a gente tem chuva, Jacksonville tempo encoberto, Tampa apenas nuvens e Miami a gente tem previsão de chuva com um pouquinho de sol tímido ao longo do dia, mínima de 57, máxima de 73. Brownsville a gente tem chuva, El Paso a gente vai ter sol brilhando aí, mínima de 31, máxima de 58 graus Fahrenheit. A gente continua na nossa tabela. Phoenix a gente tem tempo encoberto, Las Vegas o sol vai brilhar nessa região, não tem nuvens ao longo do dia, mínima de 46, máxima de 67. São Francisco tem tempo encoberto, mínima de 47, máxima de 62. E com esse frio intenso, chegam também as mudanças no ar. Isso significa mais viroses, aumento da depressão e ansiedade. E, além disso, os especialistas também dizem que as baixas temperaturas podem trazer dores mais intensas no corpo, principalmente para quem sofre de enxaqueca. Segundo o CDC, o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, cerca de 4 em cada 100 pessoas no país sofrem com enxaqueca ou dor de cabeça intensa. E no inverno, os sintomas costumam piorar. De acordo com especialistas, o frio severo pode provocar a dilatação dos vasos sanguíneos no cérebro e causar inflamação nos seios da face. Para muitas pessoas, isso é o que provoca a crise. É inevitável passar pelo frio do inverno, mas cuidar de alguns hábitos nessa época do ano pode fazer toda a diferença para quem sofre de enxaqueca. Tomar muita cafeína, viver estressado e dormir mal são fatores que podem aumentar a frequência e a intensidade das crises. E mulheres são ainda mais afetadas que os homens. Além disso, durante períodos de frio intenso, a recomendação é ficar mais tempo em ambientes fechados e manter o corpo hidratado, além de evitar remédios que acabam piorando as crises. O uso excessivo de analgésicos pode causar efeito rebote e aumentar a dor. Normalmente, recomendamos não usar mais de 2 ou 3 vezes por semana e cuidar dos outros fatores que provocam a enxaqueca. E com toda essa onda de frio atingindo partes aqui do país, cresce o movimento para destinos turísticos mais quentes. A República Dominicana virou a nova preferência dos brasileiros que moram na Nova Inglaterra nestes meses de inverno. E agora, esse destino tem uma rota aérea direta de Boston para Santo Domingo. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Enquanto muitas cidades americanas congelam com temperaturas abaixo de zero, o Caribe ferve em movimento de turistas. A República Dominicana tem se destacado entre os destinos preferidos dos viajantes. E os brasileiros já representam uma fatia essencial deste mercado, em busca de sol, praias e calor neste período. Entre janeiro e abril de 2025, o país registrou um aumento de 11% na entrada de turistas brasileiros em comparação ao mesmo período do ano anterior. Estimativas apontam que mais de 120 mil brasileiros visitaram o país apenas em 2024. Grande parte deste fluxo sai justamente de cidades da Nova Inglaterra, como Boston, por exemplo. Aqui a comunidade brasileira ultrapassa as 400 mil pessoas. De olho nesse crescimento, essa companhia aérea dominicana lançou oficialmente um novo voo direto Boston a Santo Domingo. Serão 4 voos semanais operados com aeronaves Boeing 737 MAX, considerada as mais modernas e econômicas do mercado. Nossa equipe foi convidada para acompanhar o voo inaugural, que reuniu autoridades, jornalistas e influenciadores. A empresária Larissa Lana mora em Massachusetts e diz que o novo voo deve facilitar o acesso ao Caribe e ampliar as opções de conexão para toda a América Latina.
Esse novo voo Boston-Santo Domingo, já estou pensando em usar isso como uma ponte aérea, porque eles também fazem o voo Santo Domingo-São Paulo. Então, considerando os preços e a praticidade que é de sair de Boston e vir para cá, penso que isso vai ser uma ótima opção para quem quer ir para o Brasil. E pela primeira vez, né, ter um voo direto de Boston para a República Dominicana. Meu sonho era conhecer a República Dominicana e agora eu realizei. Em Santo Domingo, capital da República Dominicana, o grupo foi recebido por uma equipe do Ministério do Turismo, que apresentou pontos turísticos importantes da cidade. O guia que acompanhou a comitiva falou sobre o crescente interesse do país pelos turistas brasileiros. Los turistas brasileños son muy importantes para la República Dominicana. El mercado de Brasil, uno de los mercados más grandes de Sudamérica, es súper importante para el turismo de la República Dominicana. Santo Domingo é uma das cidades mais antigas do Caribe. O centro histórico, chamado de Zona Colonial, é do século XVI e inclui catedral, hospital e algumas das primeiras edificações construídas no Novo Mundo. Quem visita a República Dominicana tem uma aula de história e pode visitar lugares como a Plaza Colón, que resiste desde o descobrimento das Américas. Arquitetura, história, uma rica gastronomia e com uma rede hoteleira altamente preparada, a República Dominicana atrai turistas e os olhares do mundo todo. Já as praias são uma atração à parte, com mar azul e areias brancas, e também turismo de aventura. Este grupo de brasileiros veio para uma celebração de casamento. Ao todo, quase 60 pessoas aproveitaram as baixas tarifas para viajar. A cantora Débora foi uma delas. Um sonho realizado, graças a Deus. Preço acessível, maravilhoso, um lugar incrível, vale super a pena. A jornalista Liz da Fonseca mora nos Estados Unidos e aproveitou a oportunidade para visitar mais uma vez o país. Aproveitei as passagens de Boston, agora deu para ver Santo Domingo, para ver Punta Cana com mais facilidade, para ver a cultura, a beleza da cidade que eu não vi antes, quando eu só fui pro resort. Bem bacana, né? Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!